Reportagem: Espiritualidade com simplicidade. As instruções de Allan Kardec. As instruções de Allan Kardec. Autor Canuto de Abreu. Livro Bezerra de Menezes. A 5 de fevereiro de 1889, manifestava-se Allan Kardec, através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, mais conhecido por Frederico Júnior, dizendo: eis que se aproxima para mim o momento de cumprir minha promessa, vindo fazer convosco, em particular, e com os espíritos em geral, um estudo rápido e conciso sobre a marcha da nossa doutrina nessa parte do planeta. É natural que a vossa bondade me forneça para isso um ensejo na próxima sessão prática, servindo-me do médico com a mesma passividade com que tem feito nas outras vezes. A ele peço particularmente não cogitar de forma de nossa comunicação, não só porque dessa cogitação pode advir a alteração dos pensamentos, como ainda porque acredito haver necessidade, sem ofensa, à sua capacidade intelectual de submeter a novos moldes, quanto à forma, aquilo que tenho dito e vou dizer em relação ao assunto. Realmente, na sessão seguinte, na sede da Sociedade Espírita Fraternidade, no Rio de Janeiro, manifestou seu espírito do codificador, dando as seguintes instruções aos espíritos brasileiros, que na época viviam em constantes dissensões e rivalidades. Instruções aos espíritas do Brasil. Instruções de Allan Kardec aos espíritos do Brasil na Sociedade Espírita Fraternidade, pelo médium Frederico Júnior. Paz e amor sejam convosco. Que possamos ainda uma vez, unidos pelos laços da fraternidade, estudar esta doutrina de paz e amor, de justiça e esperança, graças à qual encontraremos a estreita porta da salvação futura, o gozo indefinido e morredouro para as nossas almas humildes. Antes de ferir os pontos que fazem o objetivo da minha manifestação, devo pedir a todos, vós que me ouvis, a todos vós espíritas, a quem falo neste momento, que me perdoe, se porventura, na externação dos meus pensamentos, encontrares alguma coisa que vos magoe, algum espinho que vos vá ferir a sensibilidade do coração. O cumprimento de dever nos impõe que usemos de linguagem franca, rude mesmo. Por isso que cada um de nós tem uma responsabilidade individual e coletiva, e, para salvá-la, lançamos mão de todos os meios que se nos oferecem, sem contarmos muitas vezes com uma pobreza de nossa inteligência, que não nos permite dizer aquilo que sentimos, sem magoar, não raro corações amigos, para os quais só desejamos a paz, o amor e as doçuras da caridade. Certo de que ouvireis a minha súplica, certo de que, falando aos espíritas, falo a uma agremiação de homens, cheios de benevolência. Encetei o meu pequeno trabalho, cujo único fim é desobrigar-me de graves compromissos que tornei para com o nosso Criador e Pai. Sempre compassivo e bom, volvendo os piedosos olhos à humanidade, escravo dos erros e das paixões do mundo, Deus torna uma verdade as palavras de seu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e manda o Consolador, o Espírito de verdade, que vem abertamente falar da revelação messiânica a essa mesma humanidade esquecida do seu imaculado Filho, aquele que foi levado pelas ruas da amargura, sob o peso das iniquidades
e das ingratidões dos homens. Corridos séculos, desenvolvido intelectualmente, o espírito humano, Deus, na sua sabedoria, achou que era chegado o momento de convidar os homens à meditação do Evangelho, precioso livro de verdades divinas, até então ensombrado pela letra, devido à deficiência da inteligência humana para compreendê-lo em espírito. Por toda parte se fez luz, revelou-se à humanidade o Consolador prometido, recebendo os povos de acordo com seu preparo moral e intelectual. Missões importantes, tendentes a acelerar a marcha triunfante da Boa Nova. Todos foram chamados. A nenhum recesso da terra deixou de apresentar seu Consolador, em nome desse Deus de misericórdia, que não quer a morte do pecador, que não quer o extermínio dos ingratos, que antes os quer ver remidos dos desvaios da carne, da obcecação dos instintos. Sendo assim, a esse pedaço de terra, a que chamamos Brasil, foi dada também a revelação da revelação, firmando os vossos espíritos antes de encarnarem compromisso de que ainda não vos desobrigastes. E perdoai que o diga. Tendes mesmo retardado o cumprimento deles e de graves deveres, levados por sentimentos que não convém agora percutar. Ismael, o vosso guia, tomando a responsabilidade de vos conduzir ao grande templo do amor e da fraternidade humana, levantou a sua bandeira, tendo escrito nela: Deus, Cristo e caridade. Forte pela sua dedicação, animado pela misericórdia de Deus, que nunca falta aos seus trabalhadores, sua voz santa e evangélica ecoou em todos os corações, procurando atraí-los para um único agrupamento, onde, unidos, teriam a força dos leões e a mansidão das pombas, onde unidos pudessem afrontar todo o peso das iniquidades humanas, onde entrelaçados no único segmento, o do amor, pudessem adorar o Pai em espírito e verdade, onde se levantasse a grande muralha da fé. Contra a qual viessem quebrar-se todas as armas dos inimigos da luz, onde finalmente se pudesse formar um grande dique à onda tempestuosa das paixões, dos crimes e dos vícios, que avassalam a humanidade inteira. Constituiu-se esse agrupamento. A voz de Ismael foi sentida nos corações. Mas, ó, misérias humanas, à semelhança das sementes lançadas no pedregulho, eles não encontram terra boa para as suas raízes. E quando aquele anjo bom, aquele enviado do Eterno, julgava ter em seu seio amigos e irmãos capazes de ajudá-lo na sua grande tarefa, santa e boa, as sementes foram mirrando ao fogo das paixões, foram se encravando na rocha, apesar do orvalho da misericórdia divina, a banhar constantemente para a sua vivificação. Ali onde a humildade deveria ter erguido tenda, o orgulho levantou o seu reduto. Ali onde o amor devia alçar-se, sublime e esplêndido, até aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, a indiferença cavou sulcos, a justiça se chamou injustiça, a fraternidade disenção. Mas, pela ingratidão de uns, haveria de sacrificar-se a gratidão e a boa vontade de outros? Pelo orgulho dos que já se alvoraram em mestres na sua ignorância, havia de sacrificar-se a humildade do discípulo perfeitamente compenetrado dos seus deveres? Não. Assim, quando os inimigos da luz, quando o espírito das trevas julgava esfacelada a bandeira de Ismael, símbolo da Trindade divina, quando a voz iníquia já reboava no espaço glorificando o reino das trevas e amaldiçoando o nome do mártir do Calvário, ele recolheu o seu estandarte e fez que se levantasse uma pequena tenda de combate com o nome
fraternidade. Era este com certeza o ponto para o qual deviam convergir todas as forças dispersas, todas que não recebiam a semente do pedregulho, certo de que acaso é palavra sem sentido e testemunho dos fatos que determinam o levantamento dessa tenda. Todos os espíritos tinham o dever sagrado de vir aqui, se agrupar, ouvir a palavra sagrada do bom e Ismael, único que dirige a propaganda da doutrina dessa parte do planeta, único que tem toda a responsabilidade da sua marcha e do seu desenvolvimento. Mas, infelizmente, meus amigos, não pudeste compreender ainda a grande significação da palavra fraternidade. Não é um termo, é um fato. Não é sua palavra vazia, é um sentimento sem o qual vos achareis sempre fracos para essa luta que vós mesmos não podeis medir. Tal a sua grandeza extraordinária. Ismael tem o seu templo, e sobre ele a sua bandeira, Deus, Cristo e caridade. Ismael tem a sua pequenina tenda, onde procura reunir todos os seus irmãos, todos aqueles que ouviram a sua palavra e aceitaram como a verdade. Chamam-se fraternidade. Pergunto vós, pertenceis à fraternidade? Trabalhais para o levantamento desse templo, cujo lema é Deus, Cristo e caridade? Como e de que modo? Meus amigos, é possível que eu seja injusto convosco, mas aquilo que vou dizer. O vosso trabalho, feito todo de acordo, não com a doutrina, mas com o que interessa exclusivamente aos vossos sentimentos, não pode dar bom fruto. Esse trabalho sem método, sem regime, sem disciplina, só pode, de acordo com a doutrina que espostastes, trazer espinhos que dilacerem vossas almas, dores pungentes aos vossos espíritos. Por isso que, desvirtuando os princípios em que ela assenta, dais entrada constante e funesta àquele que, encontrando vós desunidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, facilmente vos acabrunhará com todo o peso da sua iniquidade. Entretanto, dar-se-ia mesmo se estivessem unidos? Porventura acreditar na eficiência de um grande exército dirigido por diversos generais, cada qual com seu sistema, com o seu método de operar e com pontos de mira divergentes? Jamais. Nessas condições, se encontrareis a derrota por quanto, vede bem, o que não podeis fazer com o Evangelho, unir-vos pelo amor do bem, fazei os vossos inimigos, unindo-vos pelo amor do mal. Eles não obedecem às diversas orientações, nem colimam objetivos diversos. Tudo converge para a doutrina espírita, revelação da revelação, que não lhes convém e que precisam destruir, para que empregam toda a sua inteligência, todo o seu amor, do mal submetendo-se a uma única direção. A luta cresce dia a dia, pois que a vontade de Deus, iniciando as suas criaturas nos mistérios da vida de além-túmulo, cada vez mais se torna patente, encontrando-se, porém, os vossos espíritos em face da doutrina, no estado precário que acabo de assinalar. Pergunta: com que elemento contam eles na temerosa ação em que se vão empenhar cheios de responsabilidade? Em que canto da terra já se ergue o grande tabernáculo, onde ireis levar os vossos pensamentos? Em que canto da terra construíste a grande muralha contra o mal, contra a qual se hão de quebrar as armas dos vossos adversários? Será possível que, à semelhança das 5 virgens, pouco zelosos, todo cuidadosos da vossa paz tenhais perdido, que repouseis sobre as ouras que não dormem e que ansiosamente aguardam a vinda do seu Senhor? Mas é assim, em que consiste o aproveitamento das lições que constantemente vos são dadas, a fim de tornar uma verdade a vossa vigilância e uma santidade a vossa oração? Se assim é,
onde os frutos desse labor fecundado de todos os dias dos vossos amigos de além-túmulo? Acaso apodrecem roídas pela traça, trocados pelo bolor dos vossos arquivos repletos de comunicações? Se assim é, e agora não há voltar atrás, porque já tendes a mão no arado, onde a segurança da vossa fé, a estabilidade da vossa crença, se entregues a vós mesmos, julgando-vos possuidores de grandes conhecimentos doutrinários, afastai pela prática das vossas obras aqueles que até hoje têm procurado incessantemente colocar-vos debaixo do grande lábaro, Deus, Cristo e caridade? Onde torna a perguntar a segurança da vossa fé, a estabilidade da vossa crença, se tendo uma única doutrina para apoio forte e inabalável, a subdividis, a multiplicais ao capricho das vossas individualidades, sem contar com a coletividade que vos poderia dar-se a força se constituíssem o elemento homogêneo, perfeitamente preparado pelos que se encarregam da revelação? Mas onde a vantagem das subdivisões? Onde o interesse real para a doutrina e seu desenvolvimento na dispersão que fazeis do vosso grande todo, dando já desse modo um péssimo exemplo aos profanos, por isso que pregais a fraternidade e vos dividis cheios de isenções? Onde as vantagens de tal proceder? Estarão na diversidade dos nomes que dais aos grupos? Por que isso? Será porque este ou aquele haja recebido maior doação do patrimônio divino? Será porque convenha a propaganda que fazeis? Mas, a propaganda precisamos dos elementos constitutivos dela. Pergunto, onde é a escola de médios? Existe? Porventura, os homens que têm a boa vontade de estudar convosco os mistérios do Criador, preparando seus espíritos para o ressurgir da outra vida, encontram em vós os instrumentos disciplinados, os médios perfeitamente compenetrados do importante papel que representam na família humana e cheio dessa seriedade que dá uma ideia exata da grandeza da nossa doutrina? Ou a vossa propaganda se limita tão somente a falar do Espiritismo? Ou os vossos deveres e as vossas responsabilidades individuais e coletivas se limitam a dar a nota do ridículo àquele que vos observa, julgando-vos doidos e visionários? Meus amigos, sei quanto é doloroso tudo isso que vos digo, pois que cada um dos meus pensamentos é uma dor que repassa profundamente o seu espírito. Sei que as vossas consciências sentem perfeitamente todo o peso das verdades que vos exponho. Mas eu vos disse, ao começar, temos responsabilidade e compromissos tomados, dos quais procuramos desobrigar-nos por todos os meios ao nosso alcance. Se completa não está a minha missão na terra, se mereço ainda do Senhor a graça de vir esclarecer a doutrina que aí me foi revelada, dando-nos novos conhecimentos compatíveis com o desenvolvimento das vossas inteligências, se vejo que cada dia que passa da vossa existência, iluminada pela sublime luz da revelação, se produzirdes um trabalho na altura da graça que vos foi concedida, é um motivo de escândalo para as vossas próprias consciências. Devo usar desta linguagem rude do amigo, a fim de que possais, compenetrados verdadeiramente dos vossos deveres de cristão e de espíritos, unir-vos num grande agrupamento fraterno, onde, avigorados pelo apoio mútuo e pela proteção dos bons, possais enfrentar o trabalho extraordinário que vos cumpre realizar para a emancipação dos vossos espíritos, trabalho que, inegavelmente, ocasionará grande revolução da humanidade, não só quanto à parte da ciência e da religião, como também na dos costumes. Uma vez por todos vos digo, meus amigos, os vossos trabalhos, os vossos labores, não podem ficar no estrito limite da boa vontade e da propaganda, sem os meios elementares
equivocadas pela mais simples razão. Não vem absolutamente ao caso o reportas vós as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse que a luz não se faz para ser colocada debaixo do alqueire. Não vem ao caso e não tem aplicação porque não possuis luz própria. Fazei a luz pelo vosso esforço, iluminai todo o vosso ser com a doce claridade das virtudes, disciplinai-vos pelos bons costumes no templo de Ismael, templo onde se adora a Deus, se venera o Cristo e se cultiva a caridade. Então, sim, distribuí a luz, ela vos pertence. E vos pertence porque é um produto sagrado de vosso próprio esforço, uma brilhante conquista do vosso espírito empenhado nas lutas sublimes da verdade. Fora desses termos, podeis produzir trabalhos que causem embriaguez à vista, mas nunca que falem sinceramente aos corações. Podeis produzir emoções fortes, por isso que muitos são os que gostosamente se entregam ao culto maravilhoso, nunca, porém, deixarão as impressões suaves da verdade vibrando as cordas do amor divino no grande coração humano. Fora dessa convenção ortodoxa, é possível que as trampas cresçam nos nossos grupos, mas é bem possível que também seus frutos sejam bastante amargos, bastante venenosos, determinados ao contrário do que devia acontecer, a morte moral do vosso espírito, a destruição pela base do vosso templo de trabalho. Se o Evangelho não se torna realmente em vossos espíritos um broquel, quem vos poderá socorrer, uma vez que revelação tende a absorver todas as consciências, emancipando o vosso século? Se o Evangelho nas vossas mãos apenas tem a serventia dos profanos livros que deleitam a alma e encantam o pensamento, que vos poderá socorrer no momento dessa revolução planetária que já se faz sentir, que dará o domínio da Terra aos bons preparados para o seu desenvolvimento, que ocasionará a transmigração dos obcecados e endurecidos para o mundo que lhes foi próprio? Que será de vós? Quem vos poderá socorrer, se a lâmpada do vosso espírito faltar, o elemento de luz com que possais ver a chegada inesperada de Jesus Cristo, testemunhando o valor dos bons e a fraqueza moral dos maus e dos ingratos? Se fostes chamados às bodas do filho do vosso rei, por que não tomam os vossos espíritos as roupagens dignas do banquete, trocando conosco o brinde do amor e da caridade pelo feliz consórcio do Cristo com o seu povo? Se tudo está preparado e só faltam os convivas, por que cedeis o vosso lugar aos gordos, que virão como últimos a ser os primeiros na mesa farta da caridade divina? Esses pontos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda apesar da revelação, não provocaram a vossa meditação? Esse eco que ressoa por toda a atmosfera do vosso planeta, dizendo os tempos são chegados, será um gracejo dos enviados de Deus, com o fim de apavorar os vossos espíritos? Será possível nos preparemos para os termos que chegam, vivendo cheios de dissensões e de lutas, como se não constituíssemos uma única família, tendo para a regência dos nossos atos e dos nossos sentimentos uma única doutrina? Será possível nos preparemos para os tempos que chegam, dando a todo momento e a todos os instantes a nota do escândalo, apresentando-nos aos homens como criaturas cheias de ambições que não trepidam em lançar mãos até das coisas divinas para o gozo da carne e a satisfação das paixões do mundo? E a satisfação das paixões do mundo? Mas seria simplesmente uma obcecação do espírito pretender desobrigar-se dos seus compromissos a penetrar no reino de Deus coberto dessas paixões e dessas misérias humanas. Isso equivaleria o não acreditar naquilo mesmo em que dizeis que credes. Seria zombar do vosso Criador, que não exigindo de vos sacrifício, vos pede, entretanto, não transformeis a sua casa
geração em covil de ladrões. Meus amigos, sem caridade não há salvação, sem fraternidade não pode haver união. Uni-vos, pois pela fraternidade debaixo das vistas do bom Ismael, vosso guia e protetor. Salvai-vos pela caridade, distribuindo o bem por toda parte, distintamente, sem pensamento oculto. Aquele que vos terem desde da vossa crença, ao menos um testemunho moral, que os possa obrigar a respeitar em vós o indivíduo bem intencionado e verdadeiramente cristão, sobre a propaganda que procurais fazer exclusivamente para o vosso seio, o maior de adeptos, direi, se os meios mais fáceis que tendes encontrado são a cura dos vossos irmãos obsessos, são as visitas domiciliares e a expansão dos fruídos, aí tendes um modesto trabalho para a vossa meditação e estudo. E lendo, compreendendo, chamai-me todas as vezes que for do vosso agrado, ouvi a minha palavra, e ouvirei esclarecer os pontos que achardes duvidosos. Virei, em novos termos, se for preciso, mostrai-vos que esse lado que vos parece fácil para a propaganda da vossa doutrina é o maior escolho lançado no vosso caminho, é a pedra colocada às rodas do vosso carro, triunfante, e será, finalmente, o motivo da vossa queda desastrosa, se não empenho numa tão grande causa. Permita Deus que os espíritos a quem falo, que os homens a quem foi dada a graça de conhecerem em espírito e verdade a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, tenham a boa vontade de me compreender, a boa vontade de ver as minhas palavras, unicamente o interesse do amor que lhe consagro. Allan Kardec. Espiritualidade com simplicidade.